Você sabia que é possível ouvir a voz de Deus de forma clara durante um jejum simples de apenas 3 dias? A maioria das pessoas falham justamente por não entender como esse processo realmente funciona. E por isso, muitos entram no jejum esperando uma experiência sobrenatural imediata, mas acabam frustrados, confusos e até duvidando da própria fé. Pensando nisso, hoje vou te mostrar como ouvir a voz de Deus durante um jejum de 3 dias. Amados irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Antes peço que deixe seu like e se inscreva no canal para nos ajudar a alcançar mais irmãos. Comente abaixo, eu vou jejuar hoje. O jejum não é apenas deixar de comer. O jejum é um ambiente espiritual e um lugar de encontro. E muitos não ouvem a voz de Deus porque entram no jejum com o corpo preparado, mas com a mente e o espírito totalmente distraídos. A Bíblia mostra claramente que Deus fala. No primeiro livro de Samuel, capítulo 3, quando Deus chama Samuel, ele não reconhece a voz de Deus. Ele ouve, mas não entende. Isso revela algo profundo. Ouvir não é o mesmo que discernir. Quantas vezes a voz de Deus já falou, mas foi ignorada? Quantas vezes Deus já respondeu, mas a resposta não foi reconhecida? O problema não está em Deus que não fala. O problema está na forma como se espera ouvir. Durante um jejum de 3 dias, o corpo enfraquece, mas o espírito se fortalece. Isso não é simbólico, é real. O jejum quebra o domínio da carne e aumenta a sensibilidade espiritual. Mas existe um detalhe que poucos entendem. Deus raramente fala no barulho. No primeiro livro de Reis, capítulo 19, quando o profeta Elias estava no monte, houve vento forte, terremoto e fogo, mas Deus não estava em nenhum deles. E depois veio um sussurro suave. E ali estava Deus. Deus fala no silêncio. Deus fala na quietude. Deus fala quando o coração se aquieta. Se durante o jejum a mente continua agitada, cheia de pensamentos, preocupações, redes sociais, distrações, então não há espaço para ouvir. O jejum sem silêncio interior é apenas fome, não é consagração. Deus não compete com o barulho da mente. Muitos entram no jejum pedindo respostas, mas não estão dispostos a parar para ouvir. Querem falar, mas não querem escutar. Em Jeremias capítulo 33 está escrito: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Deus promete responder, mas a resposta não vem no ritmo humano, vem no tempo espiritual. Durante um jejum de 3 dias, o primeiro dia geralmente é o mais difícil fisicamente. O corpo reclama, a mente se irrita e há desconforto. E muitos desistem nesse ponto, achando que não está funcionando. Mas é justamente nesse momento que começa a quebra da carne. O segundo dia já traz mais leveza. O corpo começa a se adaptar e o espírito começa a se alinhar. É nesse momento que muitos começam a sentir uma paz diferente, uma sensibilidade maior. Mas é no terceiro dia que algo mais profundo acontece. A mente começa a silenciar. O coração se acalma, e aquilo que antes parecia confuso começa a fazer sentido. Mas existe um erro grave que impede muitos de ouvir a voz de Deus, mesmo chegando até o terceiro dia. Muitos esperam uma voz audível, como se Deus fosse falar de forma externa, mas na maioria das vezes, Deus fala de dentro para fora. Ele fala através de pensamentos alinhados com a palavra. Ele fala através de uma paz que confirma uma direção. Ele fala através de um peso no coração quando algo não é correto. Deus também fala através das Escrituras. Na segunda carta, a Timóteo capítulo 3, está escrito que toda a Escritura é inspirada por Deus. Ou seja, enquanto alguém jejua e lê a palavra, Deus está falando diretamente. Porque não existe ouvir a voz de Deus sem contato com a palavra de Deus.
Estudiosos explicam que o contexto bíblico mostra um Deus que se revela progressivamente, não de forma aleatória. Isso significa que Deus fala dentro de um padrão, dentro de uma coerência espiritual. Se algo é ouvido e não está alinhado com a palavra, então não vem de Deus. Porque durante o jejum, a sensibilidade aumenta, mas isso também exige discernimento. Nem todo pensamento é de Deus. Nem toda sensação é direção divina. Agora algo ainda mais profundo será revelado na próxima parte. Algo que quase ninguém pratica durante o jejum, mas que é a chave para ouvir a voz de Deus com clareza. Existe um princípio espiritual que separa aqueles que apenas fazem jejum daqueles que realmente ouvem a voz de Deus. E esse princípio é simples, mas profundamente ignorado. Obediência imediata. Muitos querem direção, mas poucos estão dispostos a obedecer antes mesmo de entender completamente. E isso trava o fluxo da voz de Deus. Em João capítulo 10, Jesus declara: "As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem." Observe algo poderoso aqui. Ouvir está diretamente ligado a seguir. Não existe verdadeira escuta sem obediência. Durante o jejum, Deus começa a tratar áreas internas. Ele traz à memória situações, atitudes, pecados ocultos, decisões erradas. E nesse momento, muitos ignoram. Querem respostas sobre o futuro, mas Deus está tratando o presente. Como alguém espera ouvir uma nova direção se ainda não obedeceu à última? Esse é o ponto que poucos encaram. O jejum não é apenas um tempo de pedir, é um tempo de alinhar. Deus não fala para satisfazer curiosidade, Deus fala para gerar transformação. Em Atos capítulo 3 está escrito: "Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados e venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor." Sem arrependimento, não há clareza espiritual. Durante o jejum de 3 dias, é comum que o Espírito Santo comece a confrontar atitudes, palavras ditas, decisões tomadas, pensamentos alimentados. E muitos se sentem desconfortáveis, achando que estão sendo atacados, quando na verdade estão sendo tratados. E quanto mais limpo o coração, mais clara se torna a voz de Deus. Agora entenda isso com profundidade. Deus não fala em um coração cheio de ruído emocional. Mágoas, orgulho, inveja, ansiedade, tudo isso funciona como barreiras espirituais. E o jejum revela essas barreiras. Em Salmos capítulo 24 está escrito: "Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração." Ou seja, não se trata apenas de subir, mas de permanecer. E permanecer exige pureza. Durante o jejum, Deus começa a limpar o coração. Mas é necessário permitir esse processo. Não fugir, não ignorar, não justificar. Outro ponto que impede muitos de ouvir a voz de Deus é a ansiedade. Querem respostas rápidas, sinais imediatos, confirmações urgentes. Mas Deus trabalha em um ritmo completamente diferente. Em Isaías capítulo 40 está escrito: "Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças." Esperar não é ficar parado. Esperar é confiar enquanto se busca. E durante o jejum, isso se torna ainda mais intenso, porque o corpo está fraco e a mente quer respostas para aliviar a tensão. Mas Deus não responde para aliviar a ansiedade, Ele responde para cumprir propósito. Agora algo muito profundo precisa ser revelado. Deus fala mais através da paz do que através do barulho. Em Colossenses capítulo 3 está escrito: "E a paz de Deus, para a qual também fostes chamados em um corpo, domine em vossos corações." A paz não é apenas um sentimento, ela é um sinal. Durante o jejum, quando uma decisão começa a trazer paz profunda, mesmo que pareça difícil, isso pode ser Deus falando.
E quando algo gera inquietação constante, confusão e peso, é necessário discernir, porque pode não vir de Deus. Mas atenção, isso não substitui a palavra. Tudo precisa estar alinhado com as Escrituras. E aqui entra outro erro grave. Muitos jejuam, mas não se afastam das distrações. Continuam consumindo conteúdos vazios, continuam nas redes sociais, continuam com a mente cheia de informações desnecessárias. Isso bloqueia a sensibilidade espiritual. O jejum verdadeiro envolve separação. Em Joel capítulo 2 está escrito: ainda assim, agora mesmo diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns e com choro e com pranto, de todo o coração. Durante esses 3 dias, tudo que afasta de Deus precisa ser reduzido. Conversas desnecessárias, entretenimento excessivo, tudo isso interfere. Porque ouvir a voz de Deus exige ambiente. E agora vem algo que poucos praticam, mas que é uma chave espiritual poderosa: anotar o que está sendo recebido. Muitos recebem direções, pensamentos alinhados, versículos que saltam aos olhos, mas não registram e acabam esquecendo. Abacuque capítulo 2 diz: escreve a visão e torna-a bem legível. Quando algo é anotado, isso permite discernir depois, confirmar, refletir. Deus pode falar em partes, e essas partes formam um todo. E aqui está uma pergunta que precisa ecoar profundamente. Durante o jejum, existe mais fala ou mais escuta? Porque muitos oram o tempo todo, mas não param para ouvir. Orar é essencial, mas ouvir é indispensável. Agora é necessário entrar em um nível ainda mais profundo de entendimento, porque muitos pensam que não estão ouvindo a voz de Deus, quando na verdade Deus já está falando, mas de formas que não são reconhecidas. A voz de Deus nem sempre vem como palavras claras. Muitas vezes ela vem como direção, como discernimento, como convicção interior. E é exatamente aqui que muitos se confundem. Em Romanos capítulo 8, versículo 14, está escrito: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Ser guiado não significa necessariamente ouvir uma voz audível, mas sentir uma condução firme, uma direção que se estabelece no interior. Durante o jejum de 3 dias, existem sinais claros de que Deus está falando. O primeiro deles é o alinhamento repentino com a palavra. Algo que antes não fazia sentido começa a fazer. Um versículo que já foi lido várias vezes, de repente ganha vida. Isso não é coincidência. Isso é Deus iluminando o entendimento. Em Lucas capítulo 24, versículo 32, os discípulos disseram: porventura não ardia em nós o nosso coração quando pelo caminho nos falava? Esse arder no coração é um dos sinais mais fortes da voz de Deus. Não é emoção superficial, é uma convicção profunda, algo que toca o interior e permanece. Outro sinal poderoso é a repetição de direção. Deus não é Deus de confusão. Quando Ele quer comunicar algo importante, Ele confirma. Pode ser através da palavra, de uma pregação, de uma conversa, ou até de um pensamento que insiste em voltar, sempre alinhado com a verdade bíblica. Estudiosos destacam que, na cultura bíblica, a repetição era uma forma clara de confirmação divina. Quando algo se repete de forma coerente, existe um padrão sendo estabelecido. Agora observe outro ponto profundo. Deus também fala através de portas que se abrem e portas que se fecham. Em Apocalipse capítulo 3, versículo 7, está escrito: o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Durante o jejum, situações começam a se alinhar. Caminhos que pareciam certos começam a se fechar. Outros, que nem eram considerados, começam a se abrir. Mas aqui é necessário discernimento, porque nem toda porta aberta vem de Deus. Por isso, tudo precisa estar alinhado com a palavra e acompanhado de paz. Outro sinal que muitos ignoram é a perda de interesse por coisas que antes dominavam.
Durante o jejum, aquilo que alimentava a carne começa a perder força, certos hábitos deixam de fazer sentido. Isso não é apenas disciplina, isso é transformação espiritual acontecendo. Em Gálatas capítulo 5, versículo 16, está escrito: Andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Agora, algo extremamente importante. Deus também fala através do silêncio, porque esperam uma resposta imediata, mas recebem silêncio. Interpretam isso como ausência de Deus, quando na verdade pode ser um convite à maturidade. Em Salmos capítulo 46, versículo 10, está escrito: Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. O silêncio de Deus não é vazio. O silêncio de Deus ensina. Durante o jejum, pode haver momentos em que nada parece acontecer, mas por dentro algo está sendo ajustado, preparado, alinhado. E isso é fundamental para aquilo que Deus ainda vai revelar. Agora, um dos sinais mais fortes de todos: a convicção. Quando Deus fala, ele gera uma certeza que não depende das circunstâncias. Mesmo que tudo ao redor diga o contrário, existe uma firmeza interior. Em Hebreus capítulo 11, versículo 1, está escrito: Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Mas atenção, convicção verdadeira nunca contradiz a palavra. E aqui entra um alerta extremamente necessário. Durante o jejum, a sensibilidade espiritual aumenta, mas também aumenta o risco de engano se não houver vigilância. Nem todo pensamento é de Deus, nem toda sensação é espiritual. Por isso, é essencial testar tudo. Em primeira carta de João, capítulo 4, versículo 1, está escrito: Não creiais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus. Agora, algo que poucos percebem: Deus não fala apenas para informar, ele fala para posicionar. Cada direção, cada convicção, cada ajuste tem um propósito. Deus está preparando para algo maior. E isso se intensifica durante o jejum. Chegou o momento mais profundo de todos, o ponto que define se o jejum de 3 dias será apenas um esforço humano ou um verdadeiro encontro com Deus. Muitos chegam até aqui, fazem tudo certo, oram, leem a palavra, se consagram, mas ainda assim não conseguem ouvir com clareza. E o motivo está em algo que poucos têm coragem de enfrentar: a entrega total. Deus não fala plenamente com quem ainda está parcialmente rendido. Em Mateus, capítulo 16, versículo 24, Jesus declara: Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Isso não é simbólico, isso é prático. Negar a si mesmo é abrir mão do controle, é deixar de insistir na própria vontade, é parar de tentar conduzir a própria vida do próprio jeito. Durante o jejum, muitos ainda tentam negociar com Deus. Querem respostas, mas já têm decisões prontas. Querem direção, mas só aceitam se for aquilo que desejam ouvir. E isso bloqueia completamente a voz de Deus, porque Deus não se encaixa na vontade humana. É o ser humano que precisa se alinhar à vontade de Deus. Aqui está a chave mais poderosa. Quando alguém decide obedecer, antes mesmo de saber o que Deus vai pedir, a voz de Deus se torna clara. Em Provérbios capítulo 3, versículos 5 e 6, está escrito: Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Confiar de todo o coração significa não dividir a confiança com a própria lógica, com o medo ou com a opinião dos outros. E durante o jejum, esse é o maior teste, porque o silêncio de Deus muitas vezes confronta o controle humano. Agora entenda algo extremamente profundo. Deus não fala mais alto para quem resiste, ele fala mais claro para quem se rende. E quando há rendição verdadeira, a resposta vem de forma simples, direta e inconfundível.
Outro ponto que poucos percebem é que ouvir a voz de Deus não é o fim, é o começo, porque depois que Deus fala, vem a responsabilidade de obedecer. Em Tiago, capítulo 1, versículo 22, está escrito: "E sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos." Muitos querem experiências espirituais, mas não querem compromisso. Querem sentir, mas não querem viver. Isso precisa ser quebrado. O jejum de 3 dias não é um evento isolado, é um portal para uma vida de intimidade contínua com Deus. Aquilo que começa no jejum precisa continuar depois dele. A oração precisa continuar. A leitura da palavra precisa continuar. A vigilância precisa continuar. Porque a voz de Deus não é apenas para momentos específicos, ela é para uma vida inteira. Agora, algo que precisa ficar gravado. Deus não tem favoritos, mas ele se manifesta de forma mais intensa para aqueles que se aproximam com sinceridade. Em Tiago, capítulo 4, versículo 8, está escrito: "Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós." Isso é uma promessa. Se houve entrega, se houve busca verdadeira, se houve alinhamento com a palavra, então a voz de Deus foi liberada de alguma forma. Talvez não como esperado, mas exatamente como necessário. E aqui vai um alerta final. Não despreze o simples. Muitos perdem a voz de Deus porque esperam algo grandioso, quando Deus já respondeu de forma clara e simples. Um versículo, uma direção no coração, uma paz que não se explica. Isso é Deus falando. Agora, uma pergunta que precisa ecoar profundamente dentro do coração. Existe disposição real para obedecer tudo aquilo que Deus revelar? Porque essa resposta define tudo. Se este momento trouxe clareza, escreva nos comentários: "Eu sou filho de Deus." Se esta mensagem falou ao coração, inscreva-se no canal, deixe o seu like e compartilhe com alguém que precisa ouvir essa verdade. Porque muitos estão jejuando, mas poucos estão ouvindo. E se existe um desejo verdadeiro de viver algo mais profundo com Deus, não pare aqui. Continue buscando, continue se rendendo, continue ouvindo. E, acima de tudo, entregue a vida a Jesus. Reconheça Ele como Senhor e Salvador. Porque não existe ouvir a voz de Deus sem um relacionamento verdadeiro com Ele. Procure uma igreja perto da sua casa. Viva em comunhão. Fortaleça a fé. Porque ouvir a voz de Deus não é um privilégio de poucos. É um chamado para todos que decidem buscar de verdade.